Um feliz sábado a todos. Acho que só baixar um pouquinho. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Quando vocês chegaram, eu complementei que assim, vocês estavam passando a lição aqui para não tirar a atenção. Porque muitas vezes a gente na empolgação chega e cumprimenta todo mundo e acaba tirando atenção. Mas não cumprimentei vocês, mas estou cumprimentando, cumprimentado. Bom dia a todos e que Jesus esteja com vocês. Amém? Estamos felizes por estar na casa do nosso Deus nessa manhã e posteriormente um sábado adiante, bonito, um dia tranquilo para todos nós. Nós vamos estudar essa manhã sobre as duas portas, é o tema dessa manhã. Projeto para nós ir na tela, por gentileza. Eu acho que eu vou usar esse microfone aqui sem fio. Você ligar isso aqui? Consegue me ouvir melhor com esse? Esse acho que está melhor o som. Só aumentar esse aqui um pouquinho, está melhor o áudio. Muito bem. Duas portas. Vocês perceberam aqui que na igreja tem essas portas, né? Tem um portão, tem dois portões laterais, tem as duas portas no centro, um lá no centro, outro no meio, e portas ao lado. Hoje eu quero tratar sobre esse assunto, duas portas. O que esse tema tem a ver com a gente? O que isso pode significar para a nossa vida? O fato é que quando se fala de porta, você fica pensando o seguinte: por que duas portas? Uma porta que vai levar para algum local e outra para outro local. Já pôde pegar aí, a gente passando? Você vai obedecer muito bem. Qual a importância da porta? Me acompanhe aqui na leitura para você entender. Controlar a entrada para impedir a superlotação do local, preservando assim o bem-estar daqueles que ali se encontrarão. Aqui diz que os gregos foram os primeiros a fazer porta automática. Os gregos, lá no tempo da Grécia. A abertura para entrar e sair. Você me pergunte como que os gregos fizeram essa porta automática, eu não sei. Mas segundo a história eles fizeram, tá? A porta também ela pode fechar ou abrir, ou entrar ou sair. Então tem essa parte de abertura e a parte de entrar e sair. Aqui diz essa frase: a porta da rua é o quê? É a serventina da casa. Diz mais aqui, ó. Porta da rua é a serventina da casa, porque é uma frase muito utilizada no português quando você quer dizer para uma pessoa se retirar de um determinado espaço. E aqui você tem as portas que trazem proteção e as portas de Jerusalém. Vou apresentar para vocês aqui 10 portas. Essas 10 portas falam 10 portas de Jerusalém. Duas delas se referem a Jesus Cristo, e as outras demais são as portas do cotidiano da vida do dia a dia. Preste bem atenção, está lá em Neemias capítulo 3. Eu não vou ler esse capítulo, mas você pode ler em casa. Vamos lá. Aqui tem a porta das ovelhas, porta dos peixes, porta que seria da Gesana ou a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta do monte, a porta das águas e a porta dos cavalos. Dessas 8 primeiras portas aqui, qual que vocês acham que representa Jesus aqui? A número 1, a número 7, qual que vocês acham aí? Vamos lá, vamos viajar um pouquinho na história aqui. Você acha que seria a porta número 1 ou a porta 7, as duas que referem a Jesus, ou seria outras? O que vocês acham aí? Quem se arrisca a falar? Qual seria das portas que referem a Jesus? A primeira, a segunda, a oitava, a sétima? A primeira refere a Jesus, porque Ele é o bom pastor. O bom pastor dá o que? Dá a vida pelas ovelhas. A outra porta representa aqui, ó, a porta das águas, que Jesus é a fonte da água da vida. Vamos lá, vamos fazer uma porta agora. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, não estou obedecendo, querido. Acho que você vai ter que falar para você passar para mim, gentileza. Porque muita gente lá acaba não entendendo. Vamos lá. Muito bem, aqui está a porta oriental e a porta da guarda. Aqui está o resumo das portas, ó. Porta das ovelhas, consagração. Porta do peixe, negócio. Porta velha, memória. Porta do vale, tribulação.
porta do mundo sujeira, porta da fonte satisfação, porta das águas palavra, porta dos cavalos batalhas, e porta oriental profecia, e porta da guarda vigilância. Primeiro é só a porta número 1 e a porta número 7 que representa Jesus Cristo. Mas eu volto a pergunta: qual o significado dessas portas para mim? Aqui você vê algumas imagens, agora está claro, mas mostra algumas casas que não tem mais porta. Aqui uma casa feita de pau a pique, ou seja, de barro com madeiras, com gravetos de árvores da própria natureza. Aqui você já tem uma casa já feita já nos tempos mais antigos da roça. E aqui você tem as portas mais modernas. Aí a próxima imagem, você tem aqui um casal ali e aqui a senhora colhendo um pouco de verdura. Pode passando aí. E aqui minha pergunta: quantas vezes você já perdeu a hora, já perdeu o ônibus, você já perdeu o avião, você já perdeu o trem, o metrô e assim por diante? Qual a sensação de chegar a um local e a porta está fechada? Você já parou para pensar sobre isso? Qual a sensação de você chegar a um local e a porta está fechada? Muito bem. Cristo está onde hoje? No santuário onde? No céu. Como o meu e o seu, nosso advogado. Nessa imagem aqui, ó, temos o anjo apresentando um relatório sobre a nossa vida e Jesus, o meu Pai. Pai, eu morri por ele, eu morri por ela. Ou seja, ele intercedendo por nós lá no reino celestial. E aí na próxima imagem vem aqui, ó, a porta da graça se abriu lá no Éden. Em Gênesis 3:15 diz claramente que quando o homem pecou, Deus profetizou que aconteceria a morte do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vocês podem notar que esse texto de Gênesis 3:15 diz que, porém, exatamente ti a mulher, entre tu e o teu descendente, tu e o verás o calcanhar. Nessa versão bíblica, o inimigo achou que quando Jesus estava ali na tumba, ele não ressuscitaria, mas Cristo venceu a morte e ele venceu Satanás. Portanto, Jesus aqui, ele é a porta de salvação, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio para morrer por mim e por você. No tempo de Noé também, em Gênesis capítulo 6, verso 8 até o 22, e Hebreus 11:7, o mal avançou tanto que Deus resolveu então chamar Noé. A Bíblia diz a Noé em Gênesis capítulo 6, versos 8 até o 10, Deus achou em Noé um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Não que Noé não fazia, não era pecador, mas era um homem que procurava agradar e fazer a vontade de Deus. E hoje, será que nós hoje no século 21 estamos agradando a Deus? Será que de fato estamos entendendo que nós temos uma oportunidade de salvação? Aqui, ó, durante 120 dias ou 120 anos, a porta da graça e a salvação para aquelas pessoas naquele período foi aberta. Você pode estar se perguntando assim: por que Deus já sabia e Ele permitiu que somente 8 pessoas fossem salvas? Porque Deus é o Deus das oportunidades. É o Deus que está dando oportunidade para mim e para você esta manhã, porque nós estamos aqui na qualidade de pecadores e pecadoras, pessoas falhas. Não tem ninguém superior a ninguém aqui agora nessa manhã. Nunca teve e nunca terá. Por mais que você tenha 1, 2, 3 ou 4 ou nenhuma faculdade, tenha dinheiro ou não, mora numa casa de madeira ou numa casa luxuosa, todos somos pecadores dependentes de Jesus Cristo. Não tem ninguém superior a ninguém. Então a salvação de Cristo é oferecida a todos. Agora, aquele que deseja aceitar, como cantando o hino do inário, deixa a luz do céu entrar, ou seja, deixa Jesus entrar na sua vida, na minha vida, e você verá a diferença que Ele fará para você. Através do Messias, Jesus, a porta também se abriu, porque Ele deixou o trono do céu para vir a essa terra. Em Mateus capítulo 4, 17 até o versículo 20, 22 aproximadamente,
Lá diz: arrependei-vos e convertei, voltai para Deus, porque Jesus chamou homens pecadores, chamou os 12 para o seguir. E quando você vai para Mateus capítulo 4, 23 e 25, Cristo ensinava, pregava e orava. Ele procurava olhar o problema da pessoa, ajudava e falava: filho, o meu reino não é nessa terra, mas é o reino celestial. Portanto, Jesus é a porta de salvação. Ele morreu na cruz e ele diz para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Está lá em João 3,16. Foi comigo você que ele morreu na cruz. Essa redenção que Cristo faz por nós. Jesus é a graça salvadora. Sem Jesus ninguém vai entrar no céu. Sem Jesus ninguém passa daqui para diante do Pai. Ficamos por aqui mesmo. Não é através de filosofia, não é através de ensinamentos humanos, não é através de tradições, não é através de secularismo ou de ideias ou de ideologias, mas é através de Jesus que vamos entrar no céu. Não é através de um coach que vem aqui à frente falar coisas bonitas para edificar você a mim, não. Nós entraremos no céu através de Jesus Cristo. Ele é a porta para o reino dos céus. Portanto, aquela comunidade apresentou duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita é essa que renuncia de tudo, do eu, da vaidade, da arrogância, da presunção. A porta larga é o que o mundo oferece para todos nós, todos os dias. Todos os dias você faz uma escolha de querer ou não ir para o céu. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Vou esperar você achar na sua Bíblia. No livro de Apocalipse 3, versículo 7 e versículo 8. Todos acharam aí? Com a palavra de Deus aberta, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade nessa manhã concedida, privilégio e a bênção com a tua palavra aberta para juntos estudarmos sobre esse tema nas duas portas. Fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura, nos dê a tua graça, a tua paz, a tua bênção. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Muito bem, amém. Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 7 e 8 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Ei que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Note que essa igreja, a carta à igreja de Filadélfia, depois da igreja ter passado por quase ali basicamente 5 períodos de batalhas, de lutas, quando chega na igreja de Filadélfia, agora a igreja de Deus agora começa a voltar à reforma, começa a voltar ao primeiro amor. E aqui no versículo 7 e 8, Deus dando a visão para João Batista, para João, e diz o seguinte: olha, eu conheço você, eu sei que uma porta tem abrido, outra tem fechado, mas eu abro, ninguém vai fechar. Eu conheço você. O próprio Jesus falou para o João e está falando para mim, para você hoje: esse que tem imposto em ti uma porta. Ou seja, Deus colocou essa igreja, Deus nos colocou aqui para entender que nós temos a oportunidade de ser salvo ou não. Ele fala: eu conheço você, e você às vezes você quer fazer a minha vontade, mas tem uma batalha, tem lutas, tem às vezes força ou não tem, mas eu estou com você. E diz mais: eu conheço porque sei que você não negaste o meu nome. No capítulo 7 de Apocalipse agora, versículo 10,
Aí fala da visão dos glorificados, da visão dos salvos em Cristo Jesus naquele grande dia. No versículo 10 do capítulo 7 de Apocalipse diz: e clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta no trono, o Cordeiro pertence ao quê? A salvação. Jesus é o único que pode abrir e fechar a porta. Sem Ele, como eu já disse, não tem como entrar no céu. Portanto, eu te pergunto aqui, vem a pergunta: que dia é o tempo da graça? Ou seja, qual que é o dia da graça? Qual que é o dia da salvação? Vem a resposta aqui embaixo. O tempo da graça é hoje. Hoje é o dia o quê? Da minha salvação. Hoje é o dia da nossa salvação. Por que às vezes nós vemos aqui no sábado pela manhã? Por que às vezes tem uma luta para os irmãos e as irmãs estar na igreja no sábado pela manhã? Porque é o dia de adoração ao Senhor. Portanto, Deus vai falar para mim e para você hoje: filho, a salvação é pela graça e é pela fé em quem? Em Jesus. Somos salvos pela graça, e a graça é um favor imerecido. Esse favor imerecido é Jesus por mim e por você. Portanto, tudo posso naquele que me fortalece. Hoje, se ouvires sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4, verso 7. Jesus é o que? É a fonte da vida. Devemos nos entregar a Ele. Você sabe quantas vezes nós temos ouvido no nosso dia a dia histórias? Pessoas que vêm para falar algo sobre Deus, não conta história. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Nós não estamos mais nessa época disso. Estamos numa época de entender que nós temos que buscar a Jesus Cristo. Buscar o Jesus que pode mudar e transformar a sua vida. Domingo passado, batizou uma senhora lá na igreja do Jardim São Carlos. E ela já vinha batalhando para ser batizada há muito tempo. E o casal que fez o estudo com eles, ela disse assim: eu achei que eu não conseguiria ser batizada, porque vocês estavam esquecendo de mim. Em que sentido? Que ela teve muitas batalhas entre a questão de casar, alguns ajustes estavam muito difíceis, mas depois de muita oração, ela então, naquele dia do seu batismo na caravana da esperança, foi a verdadeira alegria para ela. Ela ficou muito contente e feliz de estar entregando a vida a Cristo Jesus. E hoje pela manhã, quando eu fui lá na igreja de São Carlos, na hora da escola sabatina, lá ela estava lá, bonitinha lá, adorando a Deus e com um sorriso alegre e feliz. Amém. Isso é entender que Jesus, Ele pode mudar e transformar e ajustar qualquer vida de pessoa. Se eu falo para algum irmão essa manhã aqui, que aqui está me ouvindo hoje, está longe de Deus, talvez está aqui na igreja, mas a mente, a cabeça está em outro mundo, em outro pensamento, volte-se para Deus, concentre-se na palavra de Deus, não na minha pessoa, mas na pessoa de Jesus Cristo. Ele ainda fala mais: o tempo da graça é hoje. Chegará um momento em que a porta da graça irá se fechar. Ou seja, quando lá no dilúvio a porta se fechou, só foram 8 pessoas. Hoje não é diferente. Hoje a porta da salvação está aberta. No juízo investigativo, que agora é o tempo que nós estamos hoje vivendo, ou seja, o tempo de investigação, muitos dizem que o juízo investigativo começou desde 1844, mas se nós formos analisarmos biblicamente, começou desde quando Eva e Adão pecou. Porque Adão pecou, ele começou o quê? Deus matou um cordeiro e mostrou claramente o que ia acontecer. Jesus sai do santuário, termina a intercessão. Quando é que vai ocorrer isso? Quando Jesus disser: está feito. Quando o Evangelho de Cristo chegar a todas as pessoas, Jesus então irá voltar para buscar cada um de nós. Amém. Porque essa semana faleceu uma senhora da igreja do Cidade Ademar, a irmã Ilza. Ela tinha 98 anos de idade, morreu em casa, morte natural. E ela é uma senhora muito alegre, espontânea na igreja. Ela foi enterrada ontem. Agora, imagina agora você entender de que a porta da graça ela pode se fechar a qualquer momento. Eu estou aqui falando para você estão me ouvindo em casa, vai estar ouvindo também.
Cristo já veio. Então hoje é o tempo de graça, o tempo de salvação. Justo continue justo, ímpio continuará ímpio. Diz Apocalipse 22:11. Quem não decidir estará perdido. Jeremias 8:20 diz assim: passou-se a cega, findou o verão e nós não estamos preparados, ou em outras versões, não estamos prontos. Ou seja, esse texto de Jeremias 8:20 quer dizer o seguinte: veio a colheita, não colheu o fruto e ficou para trás. Ou seja, veio a oportunidade de salvação e a pessoa rejeitou, ela fica para trás. Então hoje é o tempo de graça. A Bíblia diz que muitos vão procurar a palavra de Deus, não vão encontrar. Terá fome de quê? Fome de Deus. Não de pão material, mas de pão espiritual. Amós capítulo 8:11 a 14 declara isso. Vão correr de uma ponta para a outra, de norte a norte, mas não encontrarão mais a palavra de Deus. Por isso o tempo de salvação é hoje, o tempo de graça para todos nós é hoje. Além do mais, haverá um tempo de angústia como nunca houve na face da terra. Os justos serão perseguidos, mas Deus enviará anjos para proteger, e serão derramadas as 7 últimas pragas. Nessa parte da escatologia, que é estudo para o tempo do fim, fica aí da seguinte forma: os sinais da vida de Jesus estão acontecendo: guerras, terremotos, fome e doenças curáveis, correto? A vida de Jesus vai ser de que forma? Me ajude aí. Corpórea, o que mais? Visível, o que mais? Audível, todo olho verá e Cristo virá com poder e glória. Essa será a sua segunda vinda. Quando ele voltar, ele vai pisar nessa terra? Vai, igreja? Vai pisar nessa terra quando Cristo voltar? Não pisar nessa terra, ficará no ar, e ele mandará os seus anjos buscar os seus escolhidos. Todas as pessoas que morreram em Cristo vão se ressuscitar com o mesmo corpo? Não, com novo corpo, novamente, nova personalidade, nunca mais pecado. Receberemos uma vida para nunca mais morrer. E aqueles que passaram, tem que deixar, tá? E aqueles que passaram pela grande tribulação será transformado, e o grupo dos mortos ressuscitado. Os anjos de Deus levará todos para o céu. Lá no céu, quanto tempo a gente vai ficar com Jesus? 1000 anos. Como ficará essa terra? Vazia. Quem vai estar vagando pela terra? Satanás e os demônios caídos. A terra vai ter a luz do sol, vai ter a luz da lua, e essa luz assim? Não, vai estar em constante movimento de trevas. Ou seja, tudo vai virar como lá no princípio, quando Deus separou a água da terra e houve luz e criou tudo. A terra ficará dessa forma. Aonde estarão os ímpios? Estará no pó da terra. E o salvo vai estar onde? No céu. Qual o papel do salvo no céu? Analisando casos. Por que aquela pessoa foi? Por que esse foi? E por que aquele outro não foi? E por que nós estamos lá? Que é pela graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Nesse meio tempo, quando completar os 1000 anos, ocorrerá o quê? A segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição será para o julgamento final dos ímpios, quando vai ser abertos os livros. O livro da morte vai ser aberto, o livro de boas ações, o livro da vida também. É claro que a sentença para o salvo não foi dada lá atrás, porque o tempo da graça é quando Cristo estava no santuário do céu, ali intercedendo por cada um que aceitou Jesus. Hoje ainda há pessoas que não entendeu quem é Jesus, na janela 10 por 40, ou seja, nos países onde o Evangelho ainda não chegou totalmente, porque ainda há pessoas que não sabem quem é Jesus de fato, nem compreendem a seriedade bíblica. E então vai ser aberto os livros, cada pessoa será julgada conforme as suas ações. Eles vão acordar da forma que morreram, sem um braço, sem uma perna, e vão ser julgados. E ali o inimigo vai dizer que deu vida para eles. Quando acabar aquele discurso de Jesus, que vai ser demorado, eles então vão dobrar o joelho em terra, não como reconhecimento da questão da justiça de Deus, mas entendendo a soberania de Deus. E eles vão levantar naquele mesmo intuito que eles acordaram, vão se armar com destroços da terra, vai formar grandes pelotões.
ao comando de grandes generais do passado, como Alexandre o Grande, Adolfo Hitler, Stalin e tantos outros que fizeram crueldade e então vão marchar pela terra, ao comando de Satanás e demônios caídos. A cidade santa de Deus está descendo do céu, com o salvo dentro. Jesus pisa no Monte das Oliveiras, fragmenta-se um grande vale, ali a cidade é preparada, a cidade santa desce e fica ali. E quando eles marcharem, então, quando estiver próximo da cidade, o que acontece, igreja? Deus manda fogo do céu e destrói pela raiz Satanás, demônios caídos e ímpios. O fogo queima tudo, não vai ficar queimando para sempre, vai queimar enquanto tiver matéria. Queimou, virou cinza. Deus, pela sua palavra, recria a terra e começa a tão sonhada eternidade. Esse é o terceiro final, aonde tudo que é mal hoje será tragado no lago de fogo. E quando fala das pragas, no Apocalipse capítulo 16, eu não vou ler aqui agora, mas vou mostrar para vocês algumas imagens. Essas 7 taças do Apocalipse quer dizer chagas dolorosas, ou seja, 5 pragas são literais e 2 é simbólicas, tá? Essa primeira praga é literal, essa daqui também é literal, ou seja, toda a água se torna em sangue, ou seja, tudo que fez lá atrás contra o povo de Deus, durante o tempo da Inquisição, da perseguição, quando as cruzadas faziam com o povo de Deus ali, era derramado sangue inocente. Agora eles vão beber água em forma de sangue, não terá água para eles, nem alimento. Mas você pode estar se perguntando: será que haverá água e pão para nós? A palavra de Deus em Isaías capítulo 33, verso 16, e Isaías 32, 18 diz claramente que o pão e as águas será certa para mim e para você, porque nós vamos perder liberdade de expressão. Você sabe que essa confusão toda que está acontecendo no mundo hoje é para decretar um único dia de guarda, que é o domingo, em contrapartida do dia do sábado, do dia do Senhor, que é o selo de Deus, juntamente com o Espírito Santo. Posteriormente, então, eles vão dizer o seguinte: olha, quem é o culpado dessas pragas são esse povo que guarda o sábado, que não quer obedecer essa nova ordem mundial, esse novo anticristo, essas novas coisas que estamos aqui propondo para o mundo, e vão culpar nós como os filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos o quê? Perseguidos por causa da palavra de Deus. Daniel 12 diz que é um tempo de angústia como nunca houve antes. A gente sabe que falar sobre isso no sábado pela manhã parece que soa um pouco ruim aos nossos ouvidos, mas é uma realidade que então nós iremos passar. Alguns ficam se perguntando: mas lá no tempo de João, ele não falava de chifre. Primeiro, quando fala de profecia lá no livro de Apocalipse, no tempo de João, ele não está falando que ninguém vai ser marcado, vai ser chipado, nada disso. É uma aceitação da guarda no domingo e uma aceitação da guarda do sábado, é pela consciência. Ninguém vai ser marcado na mão, na testa, mas se você aceitar a guarda no domingo, você vai ter o direito de ir e vir, mas não será salvo. Receberás a praga sobre a terra, e as pragas ela vai cair nas grandes cidades. E aí o inimigo vai tentar personificar a volta de Jesus, ele vai dizer que mudou o sábado para o domingo, vai fazer uma série de coisas que as pessoas vão dar crédito achando que é. E quais será invencível isso? A Bíblia diz que ele vai, se possível, enganar o que? Os próprios eleitos. Portanto, a única forma que nós entendemos que tivemos alicerçado na palavra de Deus e nos escritos inspirados da escritora norte-americana Ellen G. White, vamos poder então, pela graça de Deus, entender que isso é engano, que vai enganar muitas pessoas, mas não a nós, que estamos conectados à pessoa de Jesus Cristo. Amém. Pergunto para vocês hoje pela manhã: você tem estudado as profecias da palavra de Deus? Você tem estudado sobre esse tema? Embora tudo que o mundo hoje faz, essa questão da mudança de 7 dias de trabalho para 4 dias, de diminuir 44 horas para 30 horas de jornada de trabalho, tudo isso é voltado para um dia, para o domingo. Essa questão do poder no mundo hoje, que nessa globalização, quer voltar à questão da guarda do domingo, o poder do dinheiro hoje. Por um lado, você vê pessoas puxando a ideologia que uma pessoa só deve centralizar o poder. Você sabe que isso não é bom. É só olhar para os países vizinhos ao redor, você vê o desastre que essa ideologia satânica tem surgido no meio do povo e tem se levado a essa unidade afora.
plaga aqui é a união dos poderes político e religioso para decretar um dia de guarda e um dia de morte para os filhos de Deus. E a última plaga é pedras vindo sobre a terra, ou seja, meteoros entre 35 a 50 quilos sobre a terra. Essa praga, ela é literal. Ursas maligna, o mar torna sangue, rio de fontes fica em sangue, o sol esquenta, fica os homens, o torno da besta torna trevas, união dos três espíritos imundos, chamado de rãs, e aí sobre o ar, chuvas de pedras. Está aqui, é só você ler o capítulo 16 de Apocalipse, capítulo 15, capítulo 18, você vai entender sobre isso. E aqui você vê a união da Igreja Católica, da Igreja Protestante e do Espiritismo, chamado Espírito de Rãs, em Apocalipse 16, verso 10 até o 14. Como devemos aproximar o tempo da graça? Devemos continuar sendo firmes em Sua palavra, guardando os seus mandamentos, sendo piedosos, ter nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quais são algumas das características do fim do tempo da graça relatada em Apocalipse? Vamos lá, Apocalipse capítulo 22, verso 11. Capítulo 22, verso 11 do Apocalipse, diz assim: continue o injusto fazendo justiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue o quê? A santificar. Ou seja, o que é de Deus vai continuar sendo de Deus, e aquele que não é de Deus vai continuar o quê? Fora de Deus. Por isso que Deus fala: filho, eu sou a porta, quem entra por mim será o quê? Salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta da salvação. A segunda porta é a porta do mundo, a porta larga, o caminho largo que leva muitos para a perdição. Muitos dizem assim: eu vou continuar seguindo a minha tradição, vou continuar seguindo a minha ideologia, vou continuar seguindo os meus costumes, vou continuar seguindo a minha religiosidade. Pergunta para a igreja: ser adventista do sétimo dia em si, salvo? Não. Eu e você podemos ser religiosos, mas não vamos levar para o céu. Podemos ser adventistas só no sábado, sabatistas no sábado, domingo, quarta-feira eu não venho na igreja, ou semana de oração, ou quando tem a semana de oração, falar: não vou participar porque eu sei tudo. É o que muitos colocam na cabeça. E muitas vezes, quando você vem a uma semana de oração, você vem para aprender da palavra de Deus. Jesus, Ele é a videira, nós somos o quê? Diz João 15, verso 1 a 5. Sem Jesus não somos nada, mas com Jesus somos mais que vencedores. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos a que encontram. E aqui tem a representação das duas portas. Aqui a cruz está vazia e Jesus lhe convida. Note que nessas pegadas aqui, poucos entram, mas nessa aqui muitas pegadas de pessoas entrando por essa porta lá. Sabe, igreja, o que eu mais fico pensando é que muitas pessoas hoje ficam brigando, ficam criticando, ficam zombando das oportunidades que Deus dá para mim para você. Você está aqui essa manhã porque você entende que você é pecador. Se eu estou aqui porque eu entendo que eu sou pecador e a gente precisa de Deus em nossa vida. Aqui a gente ouviu a lição, cada um passou, cada um participou, mas amanhã já começa o primeiro dia da semana e volta toda a nossa rotina, toda a nossa batalha, o nosso dia a dia. Como o Cristiano falou, se a gente não tiver conectado a Jesus, a gente pode ficar para trás. E precisamos estar conectados a Ele todos os dias. Como que eu posso conectar a Jesus? Quando eu oro, quando eu estudo a Bíblia, quando eu venho para a igreja, quando eu prego o amor de Jesus para as pessoas. Você e eu não devem apresentar doutrinas de primeiro para as pessoas. Apresente Jesus, por favor. Jesus é o único meio de salvação. Se a pessoa entender quem é Jesus, ela
e Deuteronômio capítulo 28 também. Porta aberta. Se Cristo é a porta da graça, então podemos dizer que enquanto Ele estiver intercedendo por nós, diante de Deus, a porta da graça estará aberta. Amém? Enquanto Cristo estiver lá, nós temos poder de salvação. Aqui, a porta aberta, a porta da graça sempre esteve aberta. Não é a porta abriu, no dilúvio a porta se abriu, na cruz a porta se abriu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Agora pergunta: o seu coração tem porta? Me responda: o seu coração tem porta? O seu coração tem porta? Sim. Quem abre o seu coração? Você ou Deus? Você. Agora, quem abre a porta da salvação? Jesus. Então, eu e você temos a escolha de dizer para Ele: Senhor, entra ou não entra. Já o inimigo vai de qualquer forma. A porta fechada. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, mas ninguém pode fechar. Hoje a porta da graça está aberta a todos. Aproveitem. A porta estará fechada quando Jesus disser: está feito, está consumado. Testelai, ou seja, no hebraico, está feito, está consumado. E então Cristo irá voltar para buscar cada um de nós. A porta da graça se fechou de duas formas: o fim do ministério de Jesus no céu e o fim do ministério do Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito de Deus deixar de agir no ser humano, Cristo então já voltou. Mas Ele não será retirado de nós, que somos filhos e filhos de Deus. No Éden a porta se fechou, no dilúvio a porta se fechou, na cruz a porta se fechou e a porta se fecha para quem morre. Haverá um dia especial do fechamento da porta da graça. A porta está se fechando, prepare-se. Eis sua porta e bato. Se você ouvir a voz, entrarei em sua casa, serei com Ele comigo. E Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele venceu a morte e vivo está. Eu sempre estarei com você. Não deixa Deus decidir por você. Ele age conforme a minha e a sua e a nossa decisão. Ele em breve voltará para buscar cada um de nós como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em breve Jesus irá em glória com todos os anos ao seu redor. E então eu tenho que perguntar para mim e você essa manhã: você quer receber um abraço de Jesus? É a pergunta que eu faço para você essa manhã. Se você deseja, meu querido, minha amiga, nós precisamos entender que Cristo é a graça salvadora. Quantos nessa manhã tem o desejo de que Jesus entre na sua vida e faça morada definitivamente, que você saia daqui entendendo de que Ele quer ser a porta de salvação? Quanto tem esse desejo no seu coração? Nós vamos colocar de pé. Eu estou diante daqui hoje. Você tem uma música aí? Você pode cantar? Corre lá. Nós vamos ouvir a Bianca para cantar aqui. A Bianca é a amiga de Deus, já mesmo, está com sua esposa aqui. Enquanto ela vai se preparando ali, eu não falei nada combinado, mas como eu sei que como toda pessoa que louva a Deus está sempre pronto, de repente tem uma música que colaborou o Senhor neste momento. Enquanto nós não vamos ouvir ela cantar, nós temos que pensar o seguinte: quando fala da graça, quer dizer um favor merecido. Porque olhando para mim e para você, a gente não merece ser salvo, né, Cristiano? Porque ou a gente quer servir a Deus, ou a gente não quer servir a Deus, ou a gente está tranquilo e a gente se escolhe. A gente sabe que no nosso meio tem pessoas que têm favor culto, é natural, é a natureza humana. Tem pessoas calmas, tem pessoas que não têm calma, mas peçamos a Deus paciência, humildade, simplicidade, porque é Ele o único digno de ser adorado. É Ele que vai voltar para buscar em você. Portanto, Deus deseja salvar em você. Então, vamos ouvir a mensagem cantada. Vocês podem se assentar e depois da mensagem cantada por ela, vamos orar a Deus, pedindo a Deus que nos ajude que essa graça salvadora seja estendida em você. A porta da salvação está aberta para todos nós essa manhã. E que você aproveite, faça a sua inscrição. De acordo com o Apocalipse capítulo 21, 27, está aberto para mim e para você. A salvação é hoje, não é amanhã. Entenda isso de uma vez por todas. Nós devemos viver a vida como Cristo quer que nós vivamos. Andar com Jesus, viver com Jesus, respirar Jesus, caminhar com Jesus e passar Jesus para as pessoas. Aí as pessoas vão olhar para você, olhar para mim e dizer o seguinte: ó, ali está
pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém. E que Deus abençoe somente nos Feliz sábado. Eles estão fazendo sem voz, mas de alguma maneira essa música possa tocar no coração de vocês. Jesus, o nosso pastor, nós somos a sua vida. Que verdadeiramente Ele possa continuar sendo o meu Senhor, o seu Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade de vida. Muito obrigado ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para conosco. E suplicamos, ó Deus, perdão por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que verdadeiramente o Senhor, como a porta de salvação, que possamos estar sempre escolhendo e obedecendo a Jesus Cristo, que é o nosso amado Redentor e Salvador. Abençoe a cada irmão e irmã aqui esta manhã, a cada criança, a cada jovem, a cada convidado que veio aqui esta manhã, que possa sair daqui transformado, restaurado pelo poder de Jesus. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, e muito obrigado por tudo, porque a tua palavra diz claramente que se cumprirá naquele dia o Salmo 91. Nada da direita e da esquerda cairá sobre nós, porque o Senhor estará conosco todos os dias, e assim nos dará a vitória final
e viveremos com o Senhor para sempre. Senhor, seja o nosso pastor, seja o nosso Senhor e seja o nosso Salvador. Dá-nos a tua paz e o teu perdão, restaura cada vida presente e nos ajude a obedecer e viver a tua palavra. Fique conosco hoje e sempre, perdoa cada um de nós e nos dê a tua paz, a tua bênção e o teu perdão, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham um feliz sábado, bom almoço. Essa programação está gravada, vai ser postada no grupo da igreja depois, vai estar postada no meu canal também, canal Voz Ativa, Daniel Martins, e ali você poderá acessar os vídeos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.